os quais não que aceita, né? 2 João, capítulo... Não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. É o versículo 7. Isso mesmo. Ele fala aqui que esses, entrando no mundo, eles não confessam que Jesus Cristo veio em carne. É o problema disso aí, né? Os PJ não confessam que o Senhor Jesus ressuscitou em carne. Eles têm um pensamento, segundo o livro dele lá, que o Senhor Jesus, ele ressuscitou como se fosse um tipo de fantasma, igual ao pensamento gnosticismo do primeiro século. Os gnósticos acreditavam que o Senhor Jesus veio, ressuscitou numa forma fantasma, vamos dizer assim, não no corpo físico, carne e ossos. Por mais que a Bíblia é tão clara em dizer assim no livro de Lucas, capítulo 24, no finalzinho, onde ele apresenta para os discípulos. Porém, algumas seitas heréticas são repetições das seitas heréticas do primeiro século, inclusive do gnosticismo, né? Que a palavra vem de gnose, que significa conhecimento, do grego, né? E atualmente há uma cópia de grupos religiosos que defende a mesma, mas que seja bem maquiado para ninguém perceber. Mas dá para dizer aqui, ó. Porque já muitos enganadores, naquele tempo, já tinha entrado por causa o gnosticismo. João está combatendo, o irmão João está combatendo a questão agnóstica, né? Porque já muitos entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Essa ênfase é para combater o movimento agnóstico naquela época. Né? Que Jesus Cristo veio em carne, ou seja, o Deus se fez carne. É abominável para alguns grupos religiosos dizer que Deus se fez carne, habitou entre os pecadores. Capítulo 1, versículo 14 de João. Eis que o verbo se fez carne. Como aquela questão que nós estávamos conversando? O cara dialogando mais outro chegou e falou: você crê que Jesus Cristo se fez carne, Deus se fez carne e habitou entre os homens? Aí o cara pulou lá e falou: não creio. Tá vendo como é que é o negócio? Então é fundamental ver essa questão aqui, que Jesus se fez carne e habitou entre nós. É a encarnação do verbo. Isso é a doutrina fundamental do cristianismo, vamos dizer assim, do cristianismo puro, genuíno, não do cristianismo fajuta que nós temos hoje, o cristianismo sem Cristo. Mas aqui está dizendo, aqui chama alerta, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Ou seja, aquele que é contra a Cristo, ou seja, contra a forma de Cristo veio em carne. Deus se fez em carne. Complicado. Eles não creem não mesmo. Que ele ressuscitou em carne. É a mesma coisa que então eles acreditam assim, que Jesus ressuscitou como um fantasma. O nosso também acontece aí. Como é que é a ressurreição? Pois é. Não tinha passado pelo corpo. Eu vim direto. E quando se diz que no Mateus, quando a pessoa cita no livro de Lucas, no capítulo 24, quando cita que Jesus se manifestou lá, apareceu. Capítulo 24, no versículo 36 de Lucas. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse: Pai seja convosco. Eles, espantados e atemorizados, pensavam que via algum espírito. Era o pensamento agnóstico daquele tempo que predominava. Pensavam que via algum espírito. E ele disse-lhe: Por que estáis perturbados? E por que sobe tais pensamentos nos vossos corações? Essa pergunta é para fazer para as pessoas que não creem que Jesus veio em carne. Por que ficar pensando assim? O próprio Jesus falou: Vede as minhas mãos e o meu... Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vides que eu tenho. Então o verbo se fez carne, morreu em carne, ressuscitou em carne e ossos. Não como um espírito ou fantasma. Isso derruba a tese do agnosticismo e a tese de alguns grupos religiosos
nos dias de hoje, espalhado em toda a terra. Né? E muitos pegam esse texto aqui, não, muitos dizem assim, existe um grupo religioso que diz assim, não, Jesus pegou um corpo, que não era dele o corpo, para apresentar com o corpo para os discípulos. Então Jesus mentiu, dizendo que era ele. Aqui diz, ó, é eu mesmo, ou seja, não é outro corpo. Está escrito aqui. Então quando você cita esse aqui, ele diz, não, Jesus pegou um corpo, mas aqui está dizendo alguma coisa diferente. É complicado, né? Então, quando você estuda dentro da Escritura e pega os estudos sobre heresiologia, a gente fala sobre heresiologia, estudos sobre as heresias, os hereges. Então nós vamos ver que existia muitos hereges e contra essa doutrina fundamental da Escritura, que é Eu acho que cara sobre eu e o irmão Salvador. falando, irmão Severo, e eu concordo com ele. Ele falou assim, olha, muita gente acha que a Igreja Católica ela é do ano 303. Ele falou assim, a Igreja Católica é muito velha mesmo. O Antigo Testamento fala dela. Porque ela é bem de longe mesmo o movimento da idolatria, né? Então, assim, a raiz dela vem de longe. A raiz do movimento chamado TJ. Aí está falando do movimento como é que chama? Vamos dizer que supostas testemunhas de Jeová, né? Entre aspas, vamos dizer assim. O movimento que dá origem é pelo cara lá embaixo. Mas o movimento que tem, aqui a palavra de Deus fala que entrando, aqui, porque já há muitos enganadores, entrando no mundo, os quais veio... os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. E este tal enganador, e o anticristo. E sabe por que é enganador? Porque há pessoas que escutam eles. Porque se a pessoa só é enganador se tiver uma pessoa para ser enganada. E o enganador, ele é sábio. Astuta. Tem astúcia. Ele é sábio. O que é que o irmão Paulo escreveu à igreja que estava lá em Éfeso, no capítulo 5, capítulo 4, ela dizendo, versículo 14. Para que não sejais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. E uma dessa aqui era a doutrina de Cristo. Quando se fala lá, não me encontrar esse termo, doutrina de Cristo, nas epístolas, nas cartas de João, doutrina de Cristo. Não fala assim, aquele que prevarica, não persevera na doutrina de Cristo. Aquela doutrina de Cristo era a doutrina sobre a encarnação de Cristo. Então aqui, é inconstante, levado em roda por todo o vento de doutrina. Então existia outro tipo de doutrina, que dizia que Jesus não veio em carne. Está querendo infiltrar dentro Isso, pelo engano dos homens. Enganador. Pelo engano dos homens, que com astúcia significa arte de enganar. Ou seja, é uma pessoa formada no engano, que tem capacidades de enganar. Enganam fraudulosamente. Você acha que os caras dos grupos religiosos não são, a maioria deles, não são treinados com astúcia de enganar as outras pessoas? A resposta é positiva. É negativa e positiva ao mesmo tempo. Sim. Eles são treinados com astúcia para enganar o maior número possível de pessoas. Porque ele já vem do berço fundamental deles, já vem treinado. Né? Aqui nós pregamos o Evangelho para a pessoa, discipulamos ele é batizado, trazido a comunhão, está lá na Escritura, para ele. Né? Nós não incentivamos a ele, não treinamos a ele a defender uma coisa. Defender a Escritura. Defender a Escritura. Está escrito. Já a denominação já vai para lá, já está lá a cartilha lá. Você tem que defender essa doutrina aqui. Nós acreditamos assim. A Bíblia não está dizendo não, mas nós estamos acreditando assim. Então é um tipo de astúcia, né? Que chama de engano. Há muita advertência. No mesmo contexto aqui de João, ele vai falar da mesma coisa aqui, o capítulo 4, versículo 1 de Epístola de João. Amados, está falando para a igreja. Isso aqui é para a igreja. Não era para os incrédulos, para pessoas não salvas, era para pessoas salvas. Amados, não creais a todo o espírito.
entendendo? Não creais, ou seja, não creia em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas, né, se têm levantado no mundo. E nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Está vendo? Esse termo, todo espírito, está incluindo o espírito humano. O homem. O homem. Então, todo espírito que não confessa que Jesus não veio em carne não é de Deus. Chega, o cara está pregando, falando sobre outra coisa, pode ser bem eloquente, pode ter uma boa oratória, um bom histórico curricular, teológico, bacharel, PhD. Se você perguntar para ele, Jesus Cristo veio em carne, Deus se fez carne em seu Filho para morrer pela humanidade, se ele negar essa doutrina, todos os estudos que ele tem é astúcia para poder enganar. Apenas isso. Porque diz aqui que não é de Deus. Esse tal não é de Deus. Todo espírito que confessa que Cristo veio em carne é de Deus, mas o que não confessa não é de Deus. Aí que diz, e todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, todo espírito que não confessa que Jesus Cristo não veio em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do antigo, do qual já ouviste que há de vir, e esse que já está no mundo. E o interessante, nós notar aqui, que não se trata só de falar. Não, confessa que Jesus Cristo veio em carne. É as atitudes, é as obras, é o contexto, vamos dizer assim, o corpo doutrinário que vai reger. Porque ele pode dizer da boca para fora. O diabo, com astúcia, pode enganar. Não, eu creio sim. Mas o campo que ele está, o corpo doutrinário que ele professa, será que realmente é isso que está lá no regulamento do movimento? Será que é lá, é isso que está lá mesmo? Por exemplo, acreditar que o Senhor Jesus é o anjo Miguel, também isso aí é fora do... Também é fora do padrão bíblico. Dizer que o Senhor Jesus Cristo é o arcanjo Miguel. Né? O arcanjo Miguel vamos botar na balança o gnosticismo e esse pensamento. Vai pesar quase igual. Né? Está diminuindo a pessoa dele. O arcanjo, a Bíblia mostra que não existe só um arcanjo. Né? Só um arcanjo. Chamado de príncipe, no livro do profeta Daniel, chamado de príncipe. Né? É um dos príncipes a Israel. Dedicado a Israel. É um dos príncipes dedicado a Israel. Então, vamos ver aqui, livro de Daniel, livro de Daniel, o capítulo 10, versículo 21, diz assim, mas eu te declararei o que está escrito na Escritura da verdade. Ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Vosso príncipe. Aqui aparece no singular. Só um. Porém, o versículo 13 diz assim, mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, ele é um dos primeiros príncipes. Então, existem outros. Então, quer dizer que Jesus é vários Jesus? Tinha, antes da encarnação de Jesus, segundo o movimento aí, né, os conhecidos, não só ele, mas pode existir outros grupos que defendem essa mesma tese, mas os chamados adventistas, denominação adventista do sétimo dia, acredita piamente que Miguel não é só ele, eu pensei que não é só ele não, existem outros grupos, que Miguel, antes da encarnação, o Jesus antes da encarnação era Miguel, mas aqui diz, eis que Miguel, um dos primeiros príncipes. Então vamos trocar a palavra Miguel por Jesus. Eis que Jesus, um dos primeiros príncipes. Então Jesus tinha outros Jesus. Ele era um dos. Existia outro da mesma natureza. Se ele era o primeiro príncipes, existiam outros príncipes. Ele podia ser o primeiro, mas existiam outros. Então existia Jesus e outros pequenos Jesus também. Então não tem coerência. Né? E Miguel, ele não teve a autoridade de repreender Satanás. Né? Livro de Judas. O capítulo precisa dizer que só tem um. Livro de Judas. Não, é uma doutrina totalmente
contra o que está escrito na Escritura. Livro de capítulo 1, né? E o versículo 9. Mas o arcanjo Miguel, aquele mesmo lá, um dos príncipes, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. O Senhor, curios do grego, significa aquele que domina. O Senhor te repreenda. Por isso que as pessoas das denominações são fundadas no pecado, porque eles repreendem o diabo. O arcanjo não teve essa autoridade de repreender, mas falou que o Senhor te repreenda. Aí o cara chega repreendendo. Eu te repreendo. Em nome de Jesus, o nome de Jesus é por último. Eu te repreendo, filho. Quem fala, o Senhor te repreenda. Capítulo 4 de Mateus. O Senhor, quem era o Senhor? O Senhor Jesus. Capítulo 4 de Mateus e o versículo 9. Olha a diferença. E disse-lhe, o 10, então disse Jesus: vai-te, Satanás. Não falou que o Senhor te repreenda, Satanás. Não. Ele falou a autoridade dele: vai-te, Satanás. Porque está escrito: o Senhor teu Deus adorará, só ele servirá. Será que o diabo foi mesmo? Versículo 11 responde: então o diabo deixou. O diabo deixou. E chegaram os anjos e o serviram. E arcanjo faz parte do gênero angelical. E os anjos adoram Jesus Cristo. Uma coisa que os TJs, né, essa religião, existem outras também que pode copiar assim, não aceita é que o Senhor Jesus receba adoração. Né? E o versículo 6, que fala: e quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Capítulo 1 e versículo 6. É claro, né? Beleza de sua santidade. Lá em Salmo, fala, né? Adorando ele. Na beleza de sua santidade, isso mesmo. Então nós vemos aqui o primogênito, capítulo 1, o 3 de João, fala sobre essas questões também. Então, muitas pessoas não consideram, né? E diz que Jesus foi criado, diz que Jesus não é Deus, ou seja, o Deus não se fez carne, e com a questão do gnosticismo, coisa do tipo assim, aí dá margem à mal interpretação da Escritura. Nós poderíamos aqui ficar muito tempo falando sobre essas questões aí, mas eu acredito que, como já falei, a pessoa está na astúcia, está enganada, pensando que está certo e está errado. Vendo que a doutrina dos apóstolos não havia esse movimento. Quando os discípulos creram no Senhor Jesus, havia um corpo doutrinário, mas não era esse corpo de doutrina. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos é o princípio. Por mais que Atos seja não um texto de formar doutrina, um livro doutrinário, um livro descritivo, mas não encontramos nas epístolas. Né? Coisa sem Cristo. Religião sem Cristo. O cristianismo sem Cristo. Por mais que eles neguem, aleguem, não, tem Cristo. Porque, como já falei, acredito que assim naquele tempo não era só, eu confesso Jesus. Eles confessavam com a boca e com as obras. Hoje o povo nega